Lucas 6,43. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figo de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem, e o mal, do mau tesouro, tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que, edificando uma casa, edificando uma casa sobre a terra, sem alicerce, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Amém? Irmãos, esse texto para nós meditarmos hoje, que o Senhor tem trazido ao nosso coração, é muito desafiador para a nossa vida cotidiana, porque ela vai se expressar no nosso dia a dia, né? Aonde nós estamos produzindo frutos para o Senhor? Não é no nosso dia a dia, onde nós estamos ali no nosso serviço, no nosso lazer, na nossa casa. Então, e aí o Senhor traz algo muito importante para nós, aonde nós podemos sondar o nosso coração. Qual é o fruto que nós temos dado? Porque ele começa aqui, não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto. Irmão, nós precisamos compreender que nós não estamos mais na condição de ser uma árvore má. Por quê? Nós éramos uma árvore má, que produzíamos maus frutos. Mas, irmãos, o Senhor transformou a nossa vida. O Senhor ganhou a nossa mente. A obra de Cristo em nossas vidas mudou a nossa natureza. Nós não temos mais o direito de produzir maus frutos, porque o que permanece em nós é a divina semente, e o Espírito Santo está dia a dia trabalhando em nós. E aí nós precisamos então ir aos pés do Senhor para buscarmos a mente dele e pedir: Senhor, muda a minha vida, Senhor, porque eu creio no Senhor, mas eu continuo ainda produzindo aquilo que não te agrada, né? E frutos maus, aqui, irmãos, é os frutos que não agradam ao Senhor. E não deveria nem agradar a nós mesmos, porque a natureza que temos não é mais a natureza caída, adâmica, é a natureza divina que vive dentro de nós. A não ser que nós não tenhamos crido na obra de Cristo, né? Então, quando o Senhor chega aqui no verso 46, ele faz uma pergunta para nós: por que você me chama Senhor, Senhor, e não fazei o que eu mando? Então, chamamos Jesus de Senhor. Ele é glorioso, Ele é maravilhoso. Agora nós precisamos que realmente essa palavra não fique na nossa mente, mas ela desça para o nosso coração e transforme as nossas vidas, né? E aí ele começa a mostrar no verso 42 qual é o caminho. Qual é o caminho pelo qual nós vamos produzir bons frutos? Ele diz assim: todo aquele que vem a mim
e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Irmãos, esse ponto aqui nós precisamos parar e analisar, né? Se nós estamos indo para o Senhor, ouvindo a palavra dele, agora, não adianta nós ouvirmos a palavra do Senhor e não praticar ela, né? E aí eu quero, antes de nós seguirmos um pouco, eu pedir que os irmãos mantenham anotado aí, e vamos ali para o Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15, o verso 7. Ele diz assim: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Sabe, irmãos? Então a gente olha essa palavra, e o Senhor sempre vai dizer assim: se você permanecer em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, vocês podem pedir o que quiserdes. Agora, nós não podemos esquecer de olhar essa primeira parte. Nós gostamos de olhar só a segunda parte. Pedirmos o que nós quisermos. E o Senhor vai fazer. Muitos de nós até ordenam ao Senhor: Senhor, o Senhor tem que me dar. Porque a tua palavra diz que o Senhor tem que fazer para mim, né? Agora, o que é que nós estamos pedindo, irmãos, para Deus, né? Se as palavras deles permanecerem, se nós permanecermos nele, em Cristo Jesus, e as palavras deles permanecerem em nós, nós vamos pedir o quê? Aquilo que agrada ao Senhor. Porque quando eu percebo, irmãos, que a palavra me chegou a mim e me conquistou, eu já não pertenço mais a mim mesmo. Então a vida que agora eu vivo na fé do Filho de Deus, né? Porque nós não somos mais nós. Nós não somos mais nós, né? E esses frutos que nós vamos dar, que nós vamos pedir, esses frutos que nós vamos dar, vai agradar ao Pai. E então nós seremos discípulos do nosso Senhor Jesus. Sabe, então isso é muito importante, nós compreendermos essa verdade tão firme da palavra do Senhor, né? Para que nós não venhamos a nos enganar, chamando o Senhor, Senhor, e não fazer o que Ele manda, né? Temos outro texto ainda lá em Tiago 1, 21. Ele diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Os irmãos percebem que a palavra, quando ela desce para o coração, irmãos, ela transforma, ela precisa transformar. Por isso que ele diz no começo aqui: despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra que foi implantada em nós, né? E essa palavra, ela vai ser poderosa para salvar a nossa alma, né? Então, irmãos, isso chama-se, porque a nossa alma, ela está sendo salva. O nosso espírito foi salvo quando nós cremos na obra de Cristo. Agora a nossa alma está sendo salva no nosso caminhar. Por isso que nós precisamos despojar. Nós precisamos despojar tudo aquele acúmulo de maldade que há em nós, né? Então ele fala despojando-vos, né? Para que então, porque a palavra ela é poderosa para salvar a nossa alma. E o 22 diz: tornando-vos praticantes da palavra.
e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, irmãos, quando nós somos simplesmente ouvintes da palavra e nós não praticamos ela, nós estamos nos enganando a nós mesmos. A nós mesmos. Nós não estamos prejudicando Deus de jeito nenhum. O único que está sendo prejudicado sou eu, porque eu não estou dando atenção à palavra que está sendo ministrada para mim. Eu não estou me despojando da natureza que eu tinha e que foi mudado, mas eu continuo uma nova criatura na mente, mas no coração uma velha criatura. As coisas do mundo, amando as coisas do mundo. E o Senhor tem, e porque Ele é aqui, e aí Ele deu um diagnóstico ali. Não há árvore boa que dê frutos maus. Se tu estiver dando frutos maus, é porque você ainda é uma árvore má. A palavra só está na sua mente, ela precisa descer para o teu coração e transformar a sua vida, né? Então isso é um alerta para cada um de nós, naquilo que o Senhor está trazendo, porque senão, irmão, quem está sendo prejudicado? Muitas vezes a gente se engana, achando que nós somos bonzinho, nós precisamos ir aos pés do Senhor, para que Ele sonde o nosso coração. Porque a palavra é a única que pode expor o nosso coração para nós mesmos. A palavra pode mostrar para nós quem nós somos. A palavra vai mostrar para nós que nós estamos produzindo os frutos que não agradam a Deus, né? Então, irmãos, quando nós retornamos para o nosso texto aqui, aí a gente olha para o verso 46, o Senhor chama atenção. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando, né? Então, e aí o 47, como nós vimos, todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Tá? Então vamos ver qual é o que significa produzir bons frutos para o Senhor. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E aqui que eu quero chamar a atenção de cada um de nós. O alicerce que nós temos, que a gente está incansavelmente sabendo, é a obra de Cristo. E a rocha é Cristo. Então, irmãos, para nós podermos ter essa clareza do alicerce na rocha firme, e nós colocando, para nós edificar a nossa casa, nós já temos ouvido que a obra de Cristo foi firme para nós. Nós cremos que morremos com Cristo. Nós cremos que Cristo, quando foi ressuscitado, nós fomos ressuscitados juntamente com Ele. Então, a partir de então, não é mais nós vivendo, é Cristo vivendo em nós, né? Então, Cristo e a rocha. Agora, o que nós estamos edificando sobre esse alicerce? O que você está edificando sobre a obra da cruz? Esse é o segredo para nós termos uma vida, produzir frutos adequados para Deus. Os irmãos percebem por que nós podemos dar frutos bons? Porque não é mais nós, é Cristo que é a rocha, a obra de Cristo é o alicerce, e agora aí é o grande segredo. Nós temos cavado, sabe? Cavar significa profundidade. Nós temos profundidade na palavra do Senhor? Nós temos estudado a palavra do Senhor? Nós temos mergulhado na palavra do Senhor? Ou nós só estamos ouvindo
lendo a palavra do Senhor quando nós estamos aqui na reunião? É muito pouco. Se nós estamos ouvindo a palavra somente na reunião, sabe como que nós somos, irmãos? Nós somos como aquela... Acho que todos já perceberam, chegar a um rio aonde tem uma aguinha bem paradinha assim, os irmãos veem aqueles bichinhos andando por sobre as águas. E eles correm para lá e para cá. E por que eles andam por cima da água? Porque eles não têm peso para quebrar a tensão da água, para afundar. Então eles ficam ali, para lá e para cá. Um cristão que não tem intimidade com a palavra é a mesma coisa. Ele fica assim, para lá e para cá. Agora aqui estão me apertando muito, eu vou para outro lugar. Eu vou para... Sabe? Não tem uma profundidade. Nós precisamos cavar, irmão. Cavar significa suor. Suor diante do Senhor. Sabe? É eu dedicar tempo na palavra do Senhor, para que essa palavra possa compungir o meu coração. Então, irmãos, por que nós precisamos, por que o Senhor chama a nossa atenção para isso? Para nós cavarmos e lançarmos o alicerce sobre a rocha. E aí, em cima desse alicerce, nós construir a nossa vida. Porque virá enchente. Virá o rio vai encher e vai vir sobre a nossa vida. Quando ele fala que lançaram o alicerce sobre a rocha, e vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar, porque ela foi bem construída. Esse rio, essa enchente, fala de tribulação. As tribulações que nós estamos enfrentando, as tribulações que todos nós vamos passar. Sabe, se nós não estiver firme no alicerce, que é a obra de Cristo, nós vamos vacilar. Nós vamos nos desesperar e nós vamos desistir da carreira cristã. Sabe por quê? Porque nós achamos que nós temos que pelejar contra as dificuldades. Irmãos, eu tenho visto, a dificuldade para nós é uma grande bênção. As tribulações para o cristão é o tempo, é o momento onde nós temos mais comunhão com Deus. É na tribulação. Olhe para a sua vida. Quando está tudo tranquilo, você esquece até de orar ao Senhor. Agora, quando você está dentro de um turbilhão, você se desespera diante do Senhor. E o Senhor coloca esses vendaval na nossa vida justamente para isso, porque Ele quer comunhão conosco. Ele quer intimidade conosco. Né? E Ele sabe que é só lá dentro da tribulação, porque dentro da tribulação Ele vai fazer duas coisas em nós. Ele vai tirar os nossos olhos do mundo, daquela situação que nós estamos, que Ele vai dizer assim, eu estou contigo. Quando você, como diz lá em Isaías 43, quando você passar pelas águas, ela não te submergirá. Quando você passar pelo fogo, chama alguma, arderá em ti. Por quê? Porque eu estou contigo. Eu estou contigo. Né? Então, irmãos, quando a gente passa por essas dificuldades, quando o nosso alicerce é a obra de Cristo, nós estamos muito seguros. Porque nós podemos depositar toda a nossa confiança no Senhor. E não naquela circunstância. Agora, quando nós não temos Cristo, nós não temos no que nos apegar. Nós corremos para todo lado. Nós queremos sair daquela situação. E aí nós nos desesperamos e cada vez nós afundamos mais. Agora, quando nós olhamos para Cristo, quando Ele é a nossa vida, sabe, as dificuldades virão, mas a gente vai passar por elas porque Ele está conosco. Ele não vai deixar nós afundar. Ele estará conosco. Então, irmãos, eu quero chamar a atenção para as nossas vidas sobre essa questão dos ventos na nossa vida, dos rios que vêm na nossa vida, as tribulações que estão
e elas estão se intensificando cada vez mais. E pode ter plena convicção, irmãos, que quanto mais perto de Cristo, mais vendaval você vai ter. Mas mais segurança você vai ter. É algo extraordinário isso. É coisa que nós não compreendamos, nós só experimentamos essas verdades e passamos por essas dificuldades olhando para o Senhor, né? Então isso traz uma alegria muito grande para o nosso coração, né? Agora eu quero ir para outro texto para nós continuarmos vendo como o Senhor, Ele nos dá uma palavra de exortação, mas como Ele nos encoraja, né? Vai para Romanos capítulo 8, o verso 31 em diante, ele fala algo muito especial aqui para nós. Diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, irmãos, quando nós temos a convicção de que a nossa vida está firme sobre o alicerce, que é a obra de Cristo, então, se Deus, e aí a gente tem plena convicção de que Deus é por nós, quem será contra nós? Ou você tem dúvida de que Deus é teu Pai? Você é filho, você é filha, e Ele zela por você, Ele cuida de você. Então você pode dizer tranquilamente: se Deus é por mim, quem será contra mim? Né? E aí a gente vê por que Ele é a meu favor. No verso 32, ele diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Olha só, irmãos, o amor de Deus para comigo e para com você. Ele não poupou o seu filho. Antes ele entregou o seu filho naquela cruz para que nós pudéssemos ficar firme sobre esse alicerce da morte e da ressurreição. Para que nós pudéssemos então colocar a nossa vida sobre esse alicerce firme, porque virá dificuldades, virá tribulações, e nós precisamos ter a convicção de que a nossa vida está no lugar mais seguro do mundo. Nada vai abalar a nossa vida, irmãos. Ela vai balançar. Parece que, olhando humanamente, vai se acabar tudo. Mas aonde que está o nosso coração? Sabe? E o Senhor não quer fazer nós que aparentemente aqui por fora pode estar caindo o mundo, mas o nosso coração ele precisa estar seguro no Senhor. Para nós não olhar para o mundo, irmãos, porque senão nós vamos querer olhar para o mundo e vamos querer escapar das nossas dificuldades, nos apoiando nas coisas desse mundo. E isso é uma tragédia para nós, porque nós não pertencemos mais a esse mundo. Nós pertencemos ao Senhor. Então, irmãos, olha só, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Agora vem o verso 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, sabe? Então, quem é essa dificuldade que você está passando, está te tirando o sono? Irmão, você tem um socorro. Você tem um socorro muito firme, né? Porque você é um eleito de Deus. Você é um eleito. Você é filho. Ele cuida, ele zela por você, né? E ele sabe que você precisa passar por esses
para esses vales da vida, mas Ele vai passar junto com você. Então você pode passar de mãos dadas juntamente com Ele, não é? Então, irmãos, como isso é precioso, né? E aí você vai um pouquinho mais, no 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós, né? Então, quer dizer, Cristo fez a obra. Nós estamos firmes nesse alicerce que é a obra de Cristo. E ainda quando nós, dentro dessa dificuldade, Ele está lá intercedendo junto ao Pai, por mim e por você, né? Então Ele está cuidando de nós. Isso aí é o Pai e o Filho cuidando. E o Espírito Santo que está vivendo aqui dentro de nós é o que está nos guiando dentro dessa turbulência, para nós não olharmos para a circunstância, mas olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Sabe? Então precisamos ter essa consciência, irmão. E aí é aquilo que eu falei, irmãos. O Senhor vai trazer uma exortação, mas Ele vai nos dar um encorajamento. Encorajamento que Ele diz, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matadouro, né? Então chama atenção aqui para o verso 35. Quem é que vai separar nós do amor de Cristo? Será a tribulação? Será essa dificuldade que você está passando? Por quê? Sabe por que você pode passar muito seguro? Porque o verso 36, ele diz assim, por amor de ti, por amor do Senhor. E aqui somos nós, eu e você. Por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Essa é a condição, irmão, de nós passar pelas tribulações sem termos angústia, sem termos o desespero, né? E eu estou falando aqui, irmão, quando a gente fala de angústia, não é que vai dar aflição no teu coração, vai doer, mas você tem uma segurança que o Senhor está contigo, e isso é a segurança que nós temos. Por quê? Porque nós somos entregues à morte o dia todo. Se nós somos entregues, quem vive é Cristo, conduzindo nós dentro dessa dificuldade, né? Somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matador. Então, quer dizer, não é nós quem vive, é Cristo quem vive em nós. Agora nós precisamos compreender que esse viver que nós estamos vivendo, essa dificuldade que nós estamos vivendo, nós não podemos lutar contra ela, nós precisamos entregar ela para o nosso Senhor. Sabe, nós precisamos aprender a adorar o Senhor dentro da dificuldade. Como eu falei antes, irmãos, a tribulação para nós é uma bênção, porque é ali que nós temos as melhores comunhão com o Senhor. E nós ouvimos a voz do Senhor dentro da tribulação. Acontece que nós estamos tão agitados e o Senhor está falando o tempo todo, mas nós estamos se espelhando tanto que nós não ouvimos a voz do Senhor. Então nós precisamos aprender a nos calar, a considerarmos como mortos. Fomos considerados como mortos o dia todo, para que então a vida de Cristo possa se manifestar em nós, né? E aí vem o verso 27. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedor, por meio daquele que nos amou, né? Então nós só somos vencedores por quem? Por aquele que nos amou. Quem que nos amou? Cristo.
Deus e Cristo nos amou. Então nós somos vencedores por causa dele, né? Por causa de Cristo. E agora o verso 38. Porque eu estou bem certo. E aí eu chamo a atenção minha e tua. Será que nós estamos certos também? Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Será que eu posso dizer, eu estou certo disso também? Sabe, irmão, todos nós precisamos ir aos pés do Senhor e dizer, Senhor, me dê graça, me dê fé, aumenta a minha fé, Senhor, para que eu realmente possa passar por essas dificuldades olhando para o Senhor, porque qualquer vendaval que vem na minha vida eu me desespero, né? E nós temos um Deus, irmãos, um Deus que cuida desse universo pela sua palavra, esse Deus que falou há quantos anos, deu a ordem e o universo continua por causa da sua palavra. Esse Deus vive dentro de você e dentro de mim e quer conformar as nossas vidas semelhantes à vida do Filho, para a glória do Senhor, sabe? Então isso precisa tocar no nosso coração. Precisa moldar a nossa vida para que nós não venhamos mais olhar para as circunstâncias das nossas vidas com desespero, mas nós entregando tudo para Ele, sabendo que aquilo que acontece conosco, irmãos, está debaixo da soberana mão de Deus. Debaixo da soberana mão de Deus, né? E olhando ainda, irmãos, esse contexto de nós vivermos aqui debaixo da tribulação, mas só olhando para o Senhor, avance aí um pouquinho para trás, Atos, capítulo de número 14, 22. Só esse verso 22, ele diz assim: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecerdes firmes na fé, e mostrando que, através de muitas tribulações, vos importa entrar no reino de Deus. Sabe, exortando-vos. Sabe, isso é o conforto da igreja, de uns para com os outros. Porque Paulo aqui passou pela igreja, depois ele voltou exortando os irmãos, fortalecendo os irmãos e dizendo que é através de muitas tribulações, importa entrar no reino de Deus. Então, irmãos, quando falarem para você que a vida cristã é o mar de rosas, não é. Não é. Porque nós estamos dentro de uma batalha espiritual e ela está acontecendo 24 horas por dia na nossa vida. E o diabo está lutando, querendo tirar nós do reino. Mas nós precisamos permanecer firme no amor de Cristo, nesse alicerce firme na nossa vida, para que então nós possamos já temos a certeza da vitória, mas nós precisamos permanecer, né? Por isso que o Senhor nos coloca como igreja, o seu corpo, juntos, para nós nos estimularmos ao amor, ao cuidado de um para com o outro, para que então nós possamos avançar, né? Aqui, nesse contexto, é o contexto onde o pessoal veio, pegou Pedro, tirou para fora do templo e apedrejou ele e deixou lá para o lado de fora como morto, né? E aí os discípulos dele rodearam ele, daqui a pouco ele se levanta novamente e entra, e aí ele vem aqui, fortalece esses irmãos, e aí eu chamo a atenção
quando aconteceu esse fato de apedrejarem Pedro, e ele, então, o texto diz que ele caiu como morto. Paulo, então, quando ele é apedrejado, ele fica como morto, e daqui a pouco ele se levanta e entra, e aí ele vem aqui fortalecendo os irmãos. E foi aonde ele morre, aonde eles apedrejam ele, que ele fica como morto, diz os historiadores, é onde ele foi arrebatado até o terceiro céus. E lá ele viu coisas inefáveis, sabe? Então, olha só, dentro das grandes tribulações, houve-se grandes revelações, houve-se grandes acontecimentos, e é dentro dessa dificuldade, irmãos, que nós estamos inseridos, e aí nós precisamos compreender a nossa vida diante do Senhor, né? Para que nós possamos dar frutos que glorifiquem a Deus. Por quê? Porque a árvore que nós somos, o fruto que nós temos agora, é frutos que vai glorificar o nome do Senhor, né? Vamos mais um pouquinho também olhando sobre as tribulações. Vamos lá para 1 Pedro, capítulo de número 1, verso 3, diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada no céu para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exulteis, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação do nosso Senhor. A quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível, cheia de glória, obtendo por fim da vossa fé a salvação da vossa alma. Os irmãos percebem o que a palavra de Deus faz em nós, para que nós possamos, então, e o que as tribulações fazem na nossa vida, né? O fogo, o Senhor sabe a medida exata de cada tribulação que você vai passar. Ele não te dá além daquilo que você suporta, mas Ele quer te aperfeiçoar para que você seja uma bênção nas mãos do Senhor, aonde Ele estiver. Então esse texto traz muito para que nós não venhamos a desanimar nas nossas dificuldades que nós estamos passando, sabendo que Ele é aquele que guarda cada um de nós para não pecarmos e para sermos úteis ao Senhor, né? Mas se você andar um pouquinho mais para frente, aí em 1 Pedro mesmo, no verso 4, no capítulo 4, ele diz assim no verso 12: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como que se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Os irmãos percebem que muitas vezes a gente está desesperado e o Senhor quer mostrar sua glória para nós, né? E para mim, para a gente, em tudo isso que nós lemos, em tudo isso que nós passamos, eu quero ir num exemplo muito prático. Todos nós sabemos que está lá no Antigo Testamento, Daniel, capítulo de número 3.
Daniel, irmãos, Sadraque, Mesaque e Abidnego são exemplos para nós em tudo aquilo que nós lemos, estudamos, o posicionamento que esses três irmãos tiveram é aonde nós precisamos que o Espírito do Senhor nos conduza, né? Aqui nesse contexto todo, o rei Dário, o rei Nabucodonosor, ele faz uma estátua. Ele faz uma estátua e ele bota uma ordem lá que toda vez que tocarem a música, todos os povos de todas as nações que estão na terra deles precisam se prostrar e adorar ao Senhor. Aquela estátua que Nabucodonosor fez. E lá tinha 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles não se dobravam, porque eles se curvavam ao Deus vivo. Eles se curvavam ao Deus que eles conheciam, que é o nosso Deus, né? Então a gente percebe, e aí falaram para Nabucodonosor, diz, tem uns jovens aí que eles não se dobram. Então o rei manda chamar esses homens e diz para eles, vocês têm mais uma oportunidade. Se vocês se dobrarem diante da estátua que eu fiz quando vocês ouvirem a música, então vocês serão livres, né? E o que esses jovens respondem para o rei? Olha, era o rei que estava diante deles. E a fornalha estava acesa, aqueles que não se dobrassem, iriam ser lançados na fornalha de fogo ardente. E quando nós chegamos aqui no verso 16, nós vamos ver a resposta desses 3 jovens, dizendo assim, responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei, Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem sirvamos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoramos a imagem de ouro que levantastes. Então essa foi a resposta desses homens para o rei, né? E o rei ainda tinha dito para eles, e eu quero ver o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos. Então ele diz, rei, quanto a isso nós não precisamos nem falar para você. Se o nosso Deus quiser nos livrar, ele nos livra. Agora nós não serviremos aos seus deuses, nem a estátua que levantastes, né? Então o rei fica transtornado e manda acender aquela fornalha 7 vezes mais. E ela já estava... E então esses homens, eles são jogados de cima da fornalha, de cima para dentro da fornalha, acesa 7 vezes mais, né? E então, se nós olharmos o verso 24, eu sugiro que os irmãos leiam esse capítulo, todo em casa, com atenção, para os irmãos perceberem quão precioso é esse evento aqui. E esse Deus que cuidou desses homens é o mesmo Deus que cuida de cada um de nós hoje, né? E quando a gente vai para o verso 24, faz assim, então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros, não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei, é verdade, ó rei. Tornou ele a dizer, eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Olha só, irmãos, aqui é a resposta de quem confia no Senhor. Eles confiaram no Senhor e disseram, rei, nós não vamos te obedecer porque nós temos um Deus que se Ele quiser nos livrar, Ele nos livra das tuas mãos, desse fogo, agora nós não serviremos. Então, por essa confiança que eles depositaram, se fosse nós, humanamente falando, o Senhor vai livrar eles da fornalha, o Senhor não vai deixar eles cair na fornalha, não, o Senhor deixou eles cair lá dentro. E eles caíram lá dentro, agora foi lá dentro
daquele fogo em que estiver a maior comunhão com Deus. Porque Jesus estava, esse quarto, esse semelhante ao Filho de Deus é Cristo. A teofania de Cristo, ele estava lá junto. Imagine que comunhão que eles tiveram ali dentro, né? Daquele fogo. Então, irmãos, é por isso que a tribulação é bênção para nós. Porque é lá dentro que nós experimentamos os melhores momentos da nossa vida diante do Senhor, né? Com confiança, com o nosso coração descansado em tudo aquilo que acontece. E quando eu falo que o Senhor pode livrar nós, Ele está junto com nós, Ele não vai tirar nós de situações que vai nos dar angústia, vai nos fazer dor, mas Ele vai dar descanso ao nosso coração, confiança ao nosso coração, que nós vamos passar por aquilo olhando somente para Ele, né? A gente imagina assim, se eu confiar no Senhor, não vai me acontecer mais nada, eu vou ficar livre de tudo. Não, irmão, você vai passar por dificuldades, mas o teu coração vai estar seguro nele, e é Ele que vai trazer essa segurança para você e para mim. Então nós precisamos compreender, irmãos, que isso é uma realidade para as nossas vidas, né? Agora, se nós estiver do outro lado, na sequência do texto que nós lemos lá no começo, em Lucas capítulo 6, 46, lá que nós iniciamos, quando ele vai por último, aquele que ouve e não dá crédito à palavra, é semelhante ao homem que, edificando a sua casa, edificou a sua casa sobre areia. E vindo a enchente, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Então, se nós não confiarmos na palavra do Senhor, nós vamos nos desesperar e as coisas vão ficar difíceis. E aí nós vamos buscando situação em todas as circunstâncias para que a nossa vida, para nós protegermos a nossa vida. E quando nós cremos no Senhor, nós não ligamos para a nossa vida. Nós ligamos para o Senhor, que é o dono da nossa vida. Ele é Senhor. Então tudo precisa ser entregue para Ele. Se Ele é Senhor, coloca para Ele. Coloca para Ele que Ele resolve o problema. Agora a questão nós é confiança, porque a gente fala assim, entreguei para o Senhor. Agora eu entreguei a situação para o Senhor. Mas quando aperta, eu pego de volta e eu quero resolver. Sabe? Não, irmãos, confiança no Senhor entregou e descansar. Descanso para a glória do Senhor, né? Então que o Senhor nos ajude, irmãos, que realmente a palavra toque em cada um de nós e transforme as nossas vidas, porque os dias que nós estamos são dias difíceis, são dias desafiadores para a vida cristã, não é? Então que o Senhor nos prepare e cada dia esteja nos fortalecendo mais.